tecnologia está em toda parte, presente nas nossas vidas desde que acordamos até a hora em que vamos dormir. Nas atividades econômicas, essa importância fica ainda mais evidente. O salto de produtividade que a agropecuária deu nos últimos 10 anos foi graças à tecnologia e, claro, ao empenho dos produtores rurais. As comunicações, a saúde, a genética, a energia. Tudo avança graças à pesquisa e ao desenvolvimento de soluções para os principais obstáculos que o homem encontra pela frente. No Técnica Rural de hoje, vamos falar sobre inovações tecnológicas que, aplicadas ao campo, ajudam toda a humanidade. Fique com a gente. No programa de hoje, nós vamos na Petrobras do Rio de Janeiro e em Porto Alegre você vai conhecer como as informações que a gente não vê, mas que estão nas imagens de satélite, ajudam a fazer a previsão do tempo. Agora vamos falar sobre sensoriamento remoto e previsão do tempo. As imagens de satélite são fundamentais para garantir mais acertos quando o assunto é a projeção de como vai se comportar o tempo. Nesta parte do Técnica Rural, vamos explicar como funciona esse processo. Acompanhar a previsão do tempo é tarefa diária para o homem do campo por motivos óbvios. E a cada dia que passa, a tecnologia traz novidades para ajudar nessa missão. Hoje, por exemplo, já é possível fazer a previsão do tempo para uma propriedade específica de uma forma mais segura. Aqui comigo está o diretor da Codex Remote, que é meteorologista e mestre em sensoriamento remoto. De que forma é possível fazer uma previsão do tempo para uma propriedade específica, por exemplo? Então, utilizando os recursos que o sensoriamento remoto nos permite, aplicado à modelagem numérica, que é a utilização de supercomputadores, a gente consegue cada vez ter previsões mais pontuais e mais próximas da realidade. O que é o sensoriamento remoto? Bom, o sensoriamento remoto é a gente conseguir obter informação de um alvo sem o contato físico. Ou seja, é a imagem de satélite. A gente a 700 km de altitude conseguir uma informação de qual é a temperatura do solo ou qual é a quantidade de água que tem naquele solo. É através das imagens de satélites que os cientistas conseguem saber a composição do solo e detectar a presença de água até mesmo em outros planetas. A imagem, ela não é só aquilo que tu pode enxergar, ela trabalha em vários comprimentos de onda. O que normalmente as pessoas veem, aquela que aparece na televisão, é o que tu enxerga, é o comprimento do visível. Só que existem mais comprimentos de onda, como por exemplo o termal, o infravermelho, são informações que o solo está refletindo, mas que ninguém enxerga. Então a gente consegue medir a temperatura do mar pelo infravermelho. Ninguém está enxergando isso, mas está lá. Então, com as informações fornecidas pelas imagens de satélite e outros instrumentos, é possível fazer a previsão do tempo com cálculos matemáticos, os chamados modelos numéricos, que nada mais são do que um conjunto de equações. O responsável por tantos cálculos é este supercomputador. O equipamento, chamado cluster, faz 64 bilhões de operações por segundo. E graças a ele, as previsões podem ser feitas para todo o Brasil. Você viu até aqui como a tecnologia proporciona cada vez mais previsões acertadas e informações precisas. E agora, afinal, qual é a diferença entre a previsão do tempo convencional e a que utiliza apenas o sensoriamento remoto? Vamos ver o exemplo do estado do Paraná. Bom, Luiz, aqui a gente tem a imagem do estado do Paraná e dá para ter uma ideia de como essa ferramenta aí de sensoriamento remoto e essa modelagem específica pode ajudar. O estado do Paraná tem 14 estações meteorológicas oficiais, né? Sim. E o que são esses pontinhos aí na tela? Então, esses pontos são os que a gente usa para fazer o cálculo da previsão para o estado do Paraná. Então, tu pode ver, se a gente passar 14 pontos, tu vai ter grandes buracos, grandes espaços sem nada. Dessa forma, a gente não tem nenhum lugar que tenha mais do que 8 km de diferença entre um cálculo e outro, entre uma previsão e outra. O que pode provocar de diferença, por exemplo, levando em consideração só as estações? É que dessa forma a gente tem uma espacialização dos dados, a gente leva em consideração qualquer efeito da topografia, qualquer efeito da cobertura do solo, a forma como a cobertura vegetal está se desenvolvendo. Então a gente tem uma maior quantidade de informação que cobre todo o terreno. Para obter o serviço, o produtor precisa oferecer somente as coordenadas da propriedade, latitude e longitude. Para áreas muito pequenas, o custo pode ficar alto, mas nada impede de pequenos produtores se associarem para contar com o serviço. O sensoriamento remoto não funciona só para a previsão do tempo. Existem muitos outros usos. Um outro exemplo é
proliferação de doenças, nesse caso aqui da ferrugem asiática. A doença, para ela se desenvolver, ela precisa de condições bem específicas de temperatura, de umidade e de chuva. Então, se a gente não tiver essas condições bem específicas, a doença não aparece. Então, a gente consegue determinar em quais pontos está havendo essa condição e a partir daí se torna mais fácil a aplicação de defensivo. Não só dessa doença, mas de qualquer uma. Para cada tipo de doença existe essa condição de proliferação. Então, além da questão assim, de uma possibilidade de surgimento de uma doença, as condições no caso da ferrugem aqui, tem a zona mais escura mostra que... Seria uma zona muito propícia ao aparecimento da ferrugem. Seria uma zona que deveria ser aplicado esse defensivo contra a ferrugem. O Técnica Rural, Gestão e Inovação de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.